E aí, malandro, vem comigo que hoje a gente vai viajar na máquina do tempo direto para a Grécia Antiga, berço da filosofia, guerra e mitologia. O rolê começa lá atrás, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, quando essa região virou o palco das maiores histórias que moldaram o mundo que a gente conhece. Imagina só, um amontoado de cidades-estado independentes, cada uma com sua vibe, seus reis, suas tretas. Atenas, Esparta, Tebas e outras. Essas paradas não eram só território, eram mini-potências guerreiras e intelectuais, tipo gangue de respeito no gueto do Mediterrâneo. E Atenas, manja só, berço da democracia, onde filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a desmontar o universo, questionando tudo. Eles não estavam só filosofando no vento, não. Esses caras jogaram as bases do pensamento ocidental, da ciência, da política, da ética, o pacote todo. Mas a Grécia não é só papo reto de filósofo, não. É também cheia de mitos e lendas que parecem roteiro de filme, cheio de deuses poderosos, monstros e heróis insanos. Zeus, Atena, Hércules, Medusa. Cada história mais insana que a outra, carregada de simbolismo e lições que atravessam milênios. E a guerra? Ah, irmão, Esparta era a definição de disciplina, força e coragem. Os guerreiros espartanos treinavam desde moleques para virar máquinas de combate. A Guerra do Peloponeso foi tipo a treta das tretas, dividindo as cidades e mudando o destino da Grécia para sempre. Mas nem tudo foi só glória. A Grécia Antiga também enfrentou crises, derrotas, revoltadas políticas e, no final das contas, foi conquistada. Primeiro pelos macedônios, com Alexandre o Grande, que com ele o grande legado da Grécia Antiga foi expandido por todo o mundo conhecido. Se liga, a Grécia Antiga não é só história velha para contar na escola, é a base do que a gente pensa, do que a gente vive, da cultura que domina até hoje. A origem do mundo e dos deuses gregos. No começo, antes de tudo, era o caos. Não aquele caos de rolê, mas o caos primordial. Um vazio escuro, sem forma, onde nada existia. Daí brotou Gaia, a Mãe Terra, que deu origem ao céu Urano, e juntos geraram os titãs, gigantes poderosos que dominaram o cosmos. Entre esses titãs, Cronos era o chefão, que por medo de perder o trono, devorava seus filhos recém-nascidos. Até que Zeus, o caçula, foi salvo por sua mãe Reia. Cresceu escondido e, com astúcia, fez Cronos vomitar seus irmãos, Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Héstia. Eles lutaram numa guerra titânica chamada Titanomaquia, onde os deuses do Olimpo derrotaram os titãs e assumiram o comando do universo. Zeus virou o rei dos deuses, dono dos raios que controla o céu e o destino dos humanos. Poseidon domina os mares, agitando ondas e terremotos. E Hades governa o submundo, o reino dos mortos. Hera, esposa e irmã de Zeus, cuida do casamento, mas é famosa pelo seu ciúme feroz. Ninguém mexe com ela impune. Outros deuses importantes incluem Atena, nascida da cabeça de Zeus, guerreira e estrategista, Afrodite, deusa do amor e da beleza, que controla paixões e desejos, Apolo, deus do sol e da música, Ártemis, protetora da caça e da natureza selvagem, e Dionísio, senhor do vinho e da festa, trazendo alegria e loucura. Esses deuses não eram distantes, viviam e interferiam diretamente na vida dos mortais, causando guerras, paixões, tragédias. E assim se formaram mitos cheios de símbolos que até hoje inspiram literatura, teatro e arte. As primeiras civilizações gregas e a mitologia na vida real. Por volta de 2000 a.C., surgem os creto-micênicos, uma mistura de povos que dominavam o comércio pelo Mediterrâneo. Eles eram politeístas, seguindo a família cósmica dos deuses, e criaram palácios e fortalezas enormes, além de desenvolverem uma escrita, o linear B, para controlar suas riquezas. Mas aí chegou, por volta de 1200 a.C., os dórios, povo guerreiro que invadiu a região e destruiu muitos centros creto-micênicos, desencadeando a chamada Idade das Trevas grega.
Um período de recessão cultural onde muitas técnicas e escritos foram perdidos. O nascimento das cidades-estado e a organização social. A partir dessa crise, pequenas comunidades agrícolas começaram a se organizar em torno dos gêneros, famílias extensas que controlavam terras e produziam um alimento. O poder era patriarcal, passando dos pais para os filhos. Com o tempo, essas comunidades cresceram, formando as polis, cidades-estado independentes, como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, cada uma com suas características próprias. A geografia montanhosa da Grécia fez com que essas cidades ficassem isoladas e desenvolvessem identidades próprias, mas todas compartilhavam a língua grega, os deuses e parte da cultura. Atenas, o berço da democracia e da cultura. Atenas começou como uma aristocracia, onde os eupátridas, a elite, controlavam tudo. Mas, com o tempo, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários começaram a exigir participação política. Por volta do século VI a.C., surgiram reformas importantes. Solon aboliu a escravidão por dívidas e criou um sistema mais justo. Clístenes estabeleceu a democracia direta, onde os cidadãos, homens livres nascidos em Atenas, podiam votar e participar das decisões na Assembleia. Esse foi o começo da democracia. Ainda limitada, mulheres, escravos e estrangeiros não tinham direitos políticos, mas revolucionário. A economia era baseada no comércio marítimo, já que Atenas tinha um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo. Esparta era tudo o que Atenas não era, uma sociedade focada exclusivamente na guerra e na disciplina. Desde a infância, os meninos passavam pelo rigoroso treinamento militar chamado agoude, que fazia deles soldados fortes e obedientes. A política era oligárquica, controlada por poucos guerreiros. Os espartanos desprezavam a riqueza e a ostentação, valorizando a coragem, a simplicidade e a resistência. A economia girava em torno da agricultura, realizada por uma população escrava chamada ilotas, que sustentava o estilo de vida dos cidadãos guerreiros. Filosofia grega, a busca pela verdade. Sócrates foi o primeiro a desafiar os métodos tradicionais, usando o diálogo e a pergunta para estimular o pensamento crítico. Seu lema era "Conhece-te a ti mesmo", e ele foi condenado à morte por influenciar a juventude com ideias subversivas. Platão, discípulo de Sócrates, fundou a Academia e desenvolveu teorias sobre a realidade, a justiça e o conhecimento. Ele acreditava em um mundo ideal das formas perfeitas. Aristóteles, aluno de Platão, estudou praticamente tudo: lógica, ética, política, ciência, e fundou o Liceu, uma escola onde buscava entender o mundo a partir da observação e do raciocínio. As guerras que moldaram a história grega. Guerras médicas, de 499 a 449 a.C. O Império Persa, comandado por reis como Dario I e Xerxes, tentou conquistar as cidades gregas. Mas como que eles perderam? Aqui vai a história pesada. Maratona, de 490 a.C. Os persas chegaram com um exército enorme, querendo destruir Atenas. Mas o general ateniense, Milcílades, usou o terreno a favor, fechando os flancos na planície de Maratona e criando uma armadilha mortal. Os gregos avançaram em falange, surpreendendo os persas, que tiveram sua cavalaria esmagada. A vitória foi tão épica que inspirou a corrida da Maratona até Atenas para avisar: "Vencemos!" Termópilas, de 480 a.C. Xerxes comandava um exército colossal que avançava pela Grécia. O rei espartano Leônidas liderou 300 guerreiros para segurar a passagem estreita de Termópilas. A geografia limitava o número de inimigos que podiam atacar de uma vez, permitindo que os espartanos fizessem uma resistência heróica por 3 dias, matando milhares de persas antes de serem traídos e mortos até o último. Essa coragem virou lenda e inspirou toda a Grécia a resistir. Salamina, de 480 a.C.
Depois de perder Termópilas, os persas queimaram Atenas, mas a frota naval grega, liderada por Atenas, entrou em ação no Estreito de Salamina. Usando barcos menores e mais ágeis, os gregos aproveitaram o espaço apertado para derrotar a enorme frota persa, forçando os persas a recuarem. Essas guerras uniram as polis contra um inimigo comum e marcaram o auge do poder grego. Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C. A rivalidade entre Atenas e Esparta explodiu numa guerra civil brutal que durou quase 30 anos. Enquanto Atenas dominava os mares, Esparta tinha o exército terrestre mais forte. A guerra devastou a Grécia, enfraquecendo todas as cidades, abrindo caminho para o fim da independência grega. Alexandre, o Grande e a expansão da cultura grega. Com a Grécia fragilizada, o reino da Macedônia ao norte unificou as polis sob o comando de Filipe II. Seu filho, Alexandre, o Grande, partiu para conquistar o vasto império persa e além, chegando até a Índia. Alexandre espalhou a cultura grega pelo mundo, criando a era helenística, onde as artes, ciência e filosofia gregas se misturaram com outras culturas. Ele fundou Alexandria, no Egito, com sua famosa biblioteca, centro de conhecimento e pesquisa. Após sua morte, seu império fragmentou, e os romanos aproveitaram para dominar a região.